Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, agora tu vai, e hoje eu tô aqui para falar sobre o livro O Lar dos Poetas. Nós estamos aqui nesse vídeo porque a gente já apresentou para vocês os 35 poemas que fazem parte do livro. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles e como eles se encaixam na temática do nosso livro, tá? Hotel de Penetras. Eu decidi que esse poema iria abrir o livro. Seria outro, mas aí na última hora eu vi que o Wellington mandou, eu falei, cara, é exatamente essa ideia do projeto, a essência do projeto, do que significa ser poeta, do que significa se encontrar no seu próprio lar, sabe? Muitos significados, muitas nuances dentro desse poema. Eu falei, vai abrir. E essa é a minha grande dúvida. Qual que vai abrir, qual que vai encerrar? Que eu acho que são os dois que têm aquele peso a mais. Então, com certeza esse daqui veio na hora certa. Só queria ser eu. É um poema mais simples. Um poema meu, né, que fala sobre que o poeta ele só quer ser a verdade dele. Ele só quer viver às vezes da sua arte, só quer viver só quer sentir, se permitir sentir suas emoções e poder externalizar isso de uma forma boa para si, que ele consiga trabalhar em si mesmo, sem que o externo de fato atrapalhe. E o Hotel de Penetras faz, desculpa, mas tive que voltar, faz essa analogia também de só querer se sentir bem na sua própria casa, no seu próprio corpo, na sua própria mente, e também que, às vezes, também no sentido figurado, mas também no sentido literal, que as pessoas às vezes são penetras, sabe? Os sentimentos às vezes são penetras em nós, na nossa casa, nos nossos planos e sonhos, e muitas vezes a ansiedade, por exemplo, os sentimentos ou transtornos acabam afetando a gente nessa questão. Então são dois poemas que se complementam, por isso que estão bem próximos, e ainda assim o Hotel de Penetras é muito grande, muito maior nesse nível de grandeza, porque ele eleva e traz esse conceito de lar de casa, né, que o livro já abre falando, mas eu só queria ser eu, volta para o ser terreno, para o único ser ali que precisa daquele trabalho. 3. Anos Vividos. Por que ele foi escolhido para ser o 3? Anos Vividos foi escolhido para ser o 3 porque quando a gente fala de um poeta, que a gente segue uma mesma linha cronológica, uma mesma história. Quando a gente fala de um poeta que sente que tem penetras dentro da sua própria casa, dentro de si, e que ele só queria ser ele. E a gente se pergunta agora, tá, mas como que chegou nesse momento? Como que ele chegou nessa metamorfose, nessa catarse, nessa catástrofe também, mas nessa... esqueci a palavra, gente. Catarse, entendeu? Então, como que a gente chegou? Através desses anos vividos, através de suas experiências, através de suas dores, através de seu enfrentamento consigo mesmo, suas várias versões ao longo do tempo, sua criança interior, sua criança ferida, seu adolescente que está se descobrindo, seu adulto que tem medo do que vai ser, do que deve ser. Então, por isso que esse poema veio, é um poema maravilhoso. O poema 4, de costas. Por que ele veio como número 4 aqui? Porque é exatamente isso. Muitas das vezes a gente tem que dar as costas para toda a nossa bagagem, para toda a nossa história. Não das costas de esquecer, mas de não ficar ali sofrendo, sabe? Remoendo muitas coisas, muitos sentimentos e situações. Revivendo aquilo na nossa cabeça, nas nossas lembranças, né? Então, é dar as costas para tudo aquilo que não te cabe mais, que tu não cabe, que não te vale, que não te agrega em nada. E esse poema da Marta vem no momento perfeito para isso. Quando a palavra me chama, aí é que tá a questão. Quando tu dá as costas pro velho, abrem-se as portas para o novo. E aí tu tem novas experiências, aí tu tem novos amores, tu tem novos sentimentos, tu tem novas coisas para dizer. Por isso que eu coloquei aqui o poema Quando a Palavra Me Chama. Que é quando tu já tá numa fase onde tu já passou por muita coisa, tu tem agora uma experiência, mas que não é uma coisa pesada. E agora tu tem espaço para escrever novas histórias. Quando a palavra te chama. E aqui, ó, a arte de não sentir. Por que veio logo depois? Porque linka com isso, sabe? A palavra me chama, eu tenho coisas para dizer. E a arte do não sentir é quando tu se encontra com situações na tua vida que tu fala, eu já passei por aqui. Então eu já sei que por isso eu não vou sofrer, eu não vou cair nessa armadilha, eu não vou cair nesse amor, eu não vou cair nessa pessoa, nessa situação aqui, que por mais que eu sinta dentro de mim, que é algo que eu queira, que seria bom pra mim, eu tô vendo com os meus olhos que não é, porque não é recíproco aquela situação. Então é a arte de não sentir eu sinto, mas não me abala, não me afeta, eu não vou sentir, eu não vou cair como eu caí antes, porque eu tenho agora uma bagagem e eu tenho uma certa experiência. E aí nós entramos no Casulo, parte 1 e parte 2. Que é esse poema que traz essa vulnerabilidade de eu tenho consciência de onde eu tô, de quem eu sou, de tudo que eu passei, mas ainda assim eu quero seguir meu coração, ainda assim eu quero ser amado, ainda assim eu tenho os meus desejos, ainda assim eu tenho as minhas vontades que eu não consigo controlar de certa forma porque eu necessito de algo, um apoio, um carinho, preencher algum tipo de vazio que ainda tem em mim. E que ainda não consigo me preencher, me bastar sozinho. E aí vem o Casulo parte 1 parte 2 que fala sobre essa questão mais romântica de idealizar alguém, de idealizar uma situação que aquilo não acontece, e tu vai tendo que usar dessa arte de não sentir para praticar essa questão de reflexo. O que eu tô sentindo, o que eu tô recebendo e o que eu consigo entregar, tá? E aí vem o poema 9, como pedaços de um papel. Esse poema aqui é para quebrar tudo mesmo e falar, ok, tem certas pessoas que não vão ser boas comigo mesmo sendo maravilhoso.
Tem pessoas que vão ser incrível. E ainda assim vão me achar ruim, não vão gostar, não vão querer ficar perto de mim, e tá tudo bem, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então esse poema traz essa cruel realidade de que as pessoas tentam nos rasgar, tentam nos quebrar e nos deixar em pedaços como pedaços de um papel. Mas que a partir dos nossos pedaços, a gente se reconstrói, a gente se levanta, a gente sente o que é para sentir, deixa de sentir o que não é para sentir, sai do nosso casulo e se transforma em algo novo. E parte para aquilo que a gente quer para nossa vida. E aqui entra o poema 10, Minha Vida, que é o poema que fala sobre conquistas, sobre que é bom perder algumas coisas às vezes, para que a gente consiga conquistar novas coisas no futuro e alcançar sonhos que a gente nem pensou que conseguiria alcançar. Então aí temos os primeiros 10 poemas da obra, que seguem essa linha cronológica. Depois desses 10 primeiros poemas temos um texto ali complementar, que fala sobre todas essas transições e por que esses poemas foram os escolhidos para estarem justamente nessa ordem. Vou trazer mais vídeos aqui, falando sobre todos os outros poemas e o conjunto deles no livro O Lar dos Poetas. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.